Olá, Liz, bom dia. O povo tá quase me matando porque hoje é feriado, 10 horas da manhã, não é? Mas aí já fica o bolo pra tarde, não é verdade? Tá tudo bem por aí? Olá, Tassi, bom dia. Nem sei que horas são lá. Bom dia, Cel, bom dia, Taiti, bom dia, Dona Laura. Às 6 da manhã, é mesmo. Menina, tá acordada? Aqui é feriado, já ia falar, mas pleno feriado, mas aí lá não é. Elizabeth, sejam todas bem-vindas. Eu sei que tem muita gente que reclamou com força no meu direct por causa do horário. Mas por ser feriado, eu acho que fica até mais fácil. Vocês já preparam um bolo agora pela manhã e já tomam o café da tarde, não é verdade? E é muito rápido, vocês vão ver, não vai chegar a 1 hora. É muito rápido. Obrigada, Elizabeth. Beijos pro Armando também. Então, eu já tenho um processo já em adiantamento e para poder acelerar e a gente não ficar aqui muito tempo, não é? Olá, Mary. Ô, Dona Laura, tá tirando, vou tirar caroços. Ai, das cerejas, que delícia. Tá bom, tá, se fica assim. Pessoal, eu não vou ficar esperando muita gente entrar, porque eu sei que muita gente já me avisou que estava com as crianças em casa. Hoje é um dia mais complicado por ser feriado, mas é nada, vai todo mundo para a praia, se já não estiver na praia. Então, eu já acelerei algumas partes do processo, até porque tem utilização da batedeira. E eu acho que é muito barulho e é um tempo que a gente fica no ócio. Eu não posso falar com vocês e vocês ficam vendo a batedeira em movimento. Então, essa parte eu já adiantei. Agora, a parte do processo do bolo, a parte de colocar ele dentro da forma, que eu acho que vai ser o mais importante, nós vamos fazer já juntas. E eu já tenho um bolo, porque eu ainda não tomei meu pequeno almoço, são 10 horas da manhã, eu já tô verde de fome. Porque eu já entreguei bolo hoje, já entreguei e tive que acordar mesmo cedinho, então já tenho um bolo para sair e desenformar, para explicar esse processo do desenformar também para vocês. Bom dia, Mary. Então, vamos lá, não é? Vamos colocar a mão na massa aí, vamos acelerar aí as coisas. É um bolo de frutas. Como que seria esse bolo de frutas? É quase que um bolo inglês. Então, assim, a princípio, tá? Eu vou mostrar aqui uma forma. Eu ainda tô sentado, mas daqui a pouquinho eu levanto. A princípio, essas formas aqui que a gente chama da Nordic Ware, pode nem ser dessa marca, tá? Pode ser qualquer outra marca. Pode ser as de silicone, pode ser as de alumínio. O grande problema delas é que elas têm muito trabalho, não é? Normalmente tem flores, essa daqui é só esse mesmo franzeado da maior. Tem aquelas ondulações, como eu postei no bolo. E o intuito é realmente fazer um bolo simples, mas que fique bonito, uma apresentação bonita. Aí o pulo do gato dessas formas, o que que é? Primeiro tem que untar muito bem com manteiga e farinha. Ou vocês podem comprar um desmoldante em spray. Bom dia, Marília! Um desmoldante em spray. Ou vocês podem fazer um desmoldante caseiro, tá? Depois eu deixo nos stories. Embora tenha receita. Nos meus outros stories tem a receita, ou no YouTube. Eu sei que eu já postei a receita para vocês. Mas eu coloco nos stories novamente. Então é assim, primeira coisa, tem que untar muito bem com manteiga e depois com a farinha. Ele vai ficar com aquele vestígio meio esbranquiçado, vai, porque a farinha vai ajudar a soltar, então ele vai ficar com aquele aspecto. Se você não quer esse aspecto, então você vai preparar um desmoldante caseiro. Aqui eu tenho um que eu faço aqui em casa, é uma pastinha, é muito fácil, muito simples. Uma colher de manteiga,
uma colher de óleo e uma colher de farinha de trigo. Mistura tudo, ele vira essa pastinha. Virou essa pastinha, vocês vão colocar com um pincel, vão colocar em todos os frisos da forma. Não pode faltar um, entendeu? Porque ele vai colar. E se faltar esse, o que vai acontecer? Vai ficar faltando, na hora de desenformar, vai ficar faltando aquele pedacinho que ficou na forma, tá bem? Então, o primeiro pulo do gato dessas formas é, ou faço um desmoldante caseiro, ou trabalho com um desmoldante pronto já em spray, que é vendido nessas lojas que vende produtos para confeitaria, não é? Para o cake designer. Daniela, e os de mercado? Os de mercado normalmente não funcionam porque eles são só a base de óleo. E por ser só a base de óleo, ele acaba por segurar mais, tá? Então, a primeira coisa, eu vou untar a forma, vou deixar ela bem untada, todos os buraquinhos, com bastante desmoldante. Se for o spray, eu só vou espirrar em toda a volta lateral, aí já não tem aquela questão que a gente utiliza quando a gente vai decorar os bolos, que eu não passo na lateral. Nesse tipo de forma, eu tenho que passar em toda a forma, em toda a volta do buraco, no fim, no fundo, e em todos os orifíciozinhos eu tenho que colocar o desmoldante. Tem que ficar com bastante desmoldante, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, a massa. É quase que muito difícil, dependendo da massa, trabalhar com massa líquida. Quando eu trabalho com uma massa mais densa, mais compacta, os bolos amanteigados, ou um bolo até tipo pão de ló, também desenforma muito bem. Agora, uma massa mais líquida, que é para ficar bolos cremosos, ou um bolo muito úmido, o que vai fazer com que solte dessa forma é o tipo de farinha que você vai utilizar nesse bolo. Então, por exemplo, se eu fizer um bolo, como eu postei, o bolo que eu postei era um bolo de fubá, e o fubá, farinha de milho, por si só é uma farinha mais seca, ela tenta ressecar mais o bolo. Então, no processo de cozimento, toda aquela umidade, todo aquele líquido do bolo vai sumir. Agora, se eu fizesse um bolo de fubá, para quem é brasileiro e tá aí na live, vai me entender, que leva mais leite de coco, leva mais leite, ele é muito mais líquido, onde separa o creme e a massa seca do próprio fubá, não é? Fica tipo um pudim esse bolo. Esse bolo, a tendência de não soltar da forma é quase de 100%. Percebem? Por quê? Porque a forma não tem essa estrutura, vai ficar mais tempo no forno, ela é bem grossa, então os bolos também têm a tendência a ficar mais tempo. Daí, essa estrutura de massa tem que ser uma massa que tenha uma farinha que deixa ela mais seca para ela poder desenformar com mais facilidade. Primeiro ponto. Daniela, mas eu não tenho esta forma. Bom dia, Vandinha. Essa forma que você tem. Eu tenho uma aqui que é de silicone. A mesma coisa, com um cuidado que vocês vão colocar uma forma dentro da outra. Então, assim, se eu tenho uma forma de silicone, eu preciso de colocar a minha forma de silicone, faz de conta que essa daqui é de silicone, e pego uma outra forma de alumínio mais baixa e ponho a de silicone dentro, que é para criar um processo mais grosso e proteger o bolo e não queimar no fundo, tá? Essas são as dicas. Só que, normalmente, os bolos que são mais líquidos, que demoram mais tempo... Ah, não foi, Tassi? Você falou. Que demoram mais tempo no forno, eu preciso de esperar ele cozer, e ao esperar ele cozer, ele tende a queimar ou ficar com uma crosta muito grossa na superfície e em toda a volta do bolo, porque ele precisa desse tempo de cozedura, tá bom? Então, se for forma de silicone ou uma forma de alumínio, toda trabalhada que for mais fina, coloquem dentro de uma outra forma para que o processo de cozimento do bolo seja mais lento. Depois, temperatura de forno. Eu já utilizo essa temperatura para todos os meus bolos, tá? Nenhum bolo eu cozo a 180 graus, como eu aprendi no passado. No passado eu aprendi assim, cozer os bolos, pré-aquece o forno 10 minutinhos e depois coze a 180 graus. Só que eu não posso esquecer, primeiro, que eu venho de um país onde a maioria dos fornos são a gás.
Então, 180 gás para os 180 de um forno elétrico tem uma diferença muito grande, e depois as receitas mudam, os produtos mudam, os ingredientes mudam, não é? Todo esse processo muda, então a tendência é com que a gente também tem que evoluir com isso. Então, eu cozo os meus bolos sempre, não é? Eu asso os meus bolos a 160, no máximo 170 graus. Demora mais tempo se for nessa forma, porque normalmente são bolos que eu faço, são discos, vai até rápido, 30, 35 minutos é a média de temperatura de forno. E tô falando para vocês de um forno convencional, de um forno doméstico. Eu não tô falando de fornos industriais, nem semi-industriais, porque aí é um outro procedimento, principalmente quando ele tem ventilação. O forno doméstico, elétrico, sem ventilação, 160 graus, 40 minutinhos no máximo, é a base da receita. Normalmente as receitas é para uma forma, nunca tem receitas que vão ser para formas grandes, para linha de produção, não é? Mesmo as que eu passo para vocês, ou a que vocês veem no YouTube e outros lugares, são bolos para família, bolos para no máximo 5 não digo, mas 8 a 12 fatias, tá? Boas fatias, porque são bolos de chá. Estamos falando de bolo pra gente tomar um café da tarde, tá bom? Então, esses são os primeiros princípios. Vamos lá bater essa massa que eu escolhi pra vocês. Primeiro, que é um bolo bem leve, em termos de sabor. E depois vocês podem acrescentar agora no verão aqui, frutas, tá? As frutas, elas vão dar um sabor... vão dar um sabor extra a esse bolo, e vão trazer um pouco de leveza para nós que estamos aqui no verão. Então é assim, frutas, que frutas? Pode ser abacaxi, pode ser, eu estou utilizando amoras e ameixas, podia ser ameixa tipo inglês, ameixas e damascos, mas esses são frutos secos mais, eu acho que para o inverno. Mas agora vocês podem abusar mesmo, amora, só não aconselho morango porque ele solta muita água, e pode dar um morango ou outro afundar mais fácil e aí colar também na forma. Mas as amoras, os mirtilos, até as uvas, aquelas sem grainha, que mais? O abacaxi, pedaços de kiwi, tudo isso vai trazer um pouquinho mais de riqueza pro bolo e uma leveza na hora de consumir esse bolo, tá bom? Então é qualquer fruta, a quantidade, no máximo, meia xícara das frutas picadas ao meio, que vocês vão passar elas no processo de preparação na farinha, tá? Aqui eu tenho a amora e as ameixas que estão passadas na farinha, que é para eu poder colocar no bolo. Por quê, Daniela? Isso vai fazer com que quando a fruta começar a soltar, começar a cozer, começar a soltar água, ela não vai colar na forma e nem vai afundar também, tá bom? Olha, vocês não se incomodem, eu tô com gente em casa, tô com meu marido. E o telemóvel dele tá aqui embaixo. Então, vamos lá. Eu já fiz o primeiro processo dessa massa. É uma massa manteigada, bem simples. Só que eu tenho que bater bem esses 3 primeiros ingredientes. Eu vou só ligar a batedeira pra uniformizar, eu acho que nem precisa. Tá aqui. Então, o que vocês vão colocar na receita que eu deixei nos stories? Ah, eu não sabia dessa farinha nas frutas. Ah, tá, se isso ajuda bastante. Até nos frutos secos, para fazer o bolo inglês no final do ano, é bom, porque aí elas ficam todas mescladas, dependendo da massa. Porque se a massa não for uma massa muito mais densa, mais pesada, aí ele tem a tendência a fruta descer tudo e fica no fundo da forma. Que não é mal também, a gente come na mesma. Mas se você quer o fruto todo misturado, passa nas farinhas. Mesmo sendo nozes, frutos secos, a mesma coisa, tá bem? Só ver aqui que eu acho que o nosso bolo já está. Tá? Um bolão gigante. Isso porque eu não queria um bolão gigante, eu queria um bolão pequeno. Porque é só eu e o Zé aqui, né? Ó. Olha o bolão. Ficou até muito maior do que eu esperava.
Então, eu vou bater a outra massa e já vou pôr no forno, mas eu queria mostrar esse processo pra vocês, olha. Tá bem cozido. Se tiver dúvida, mete lá o palitinho, não é? Saiu seco, tá mesmo cozido. E agora, vocês, assim que saiu do forno, 10 minutinhos de descanso para ele começar a soltar da lateral. E aí, enquanto ele vai descansar esses 10 minutos, a gente vai preparar a massa deste bolo. Depois eu desenformo para vocês verem. Por isso que eu falei que a live era rapidinho. Então, essa foi a receita completa. Aqui, eu tô com uma receita, praticamente meia receita, porque senão eu vou ficar com muito bolo aqui em casa. Então, os 3 primeiros ingredientes, ovos, açúcar e manteiga, vocês vão bater até virar esse creminho aqui, bem fofinho e claro. Os ovos inteiros, não é só gemas, ovos inteiros, açúcar e a manteiga. Se quiser trabalhar com margarina, também pode, tá? Mas tem que ser uma margarina de boa qualidade própria para fazer bolos, para que ela tenha mais gordura e tenha menos água. Com relação ao batimento, ele vai dar um aspecto no início de talhado, continuem batendo. Normalmente esse período aí vai demorar de 8 a 10 minutos em batedeira. Qualquer batedeira, pequena ou grande, qualquer batedeira, 8 a 10 minutos, ovos inteiros, manteiga e açúcar. Bati bem, aí eu vou agregar a farinha de trigo. Olha, ele já começa a ficar com aspecto de massa manteigada. Ó, ser assim uma massa mais densa. Uma fatia com cafezinho, já, daqui a pouco ele vai. E olha que vocês fizeram eu quebrar o meu jejum de açúcar. Vou só amornar o leite, porque agora ele entra com... Acabo de colocar o restante da farinha. Atenção que eu tô fazendo só metade da receita aqui. Eu fiz uma inteira ali e aqui é a metade. Daniela, mas tem 3 ovos, como é que você fez? Eu bati 2 ovos, pesei, não é? Pra saber qual que era o peso de um ovo inteiro já batido para poder diminuir na receita. Agora eu vou acrescentar o leite. E agora eu vou incorporando aqui o leite devagar. Tá feita a massa. Viram que é muito prático. A única coisa que precisa realmente de uma batedeira, porque ela vai ajudar vocês no processo. De virar creme, né? Nos primeiros 3 ingredientes é o primordial para essa massa. Agora eu coloco o fermento. Por último é que vai entrar as frutas. Se quiser colocar semente de papoula, sésamo, quiser colocar essas coisas agora, né? Ah, aqui é meia. Já é colocar muito fermento. Meia colher de sopa. Que eu tenho metade da receita. Ó. Não tirei os comentários, porque se alguém tiver alguma dúvida, fica mais fácil.
Agora eu vou colocar as frutas. Poderia também colocar as frutas salpicadas sobre o bolo, porque ele vai crescer e eu vou colocar. Essas frutas aqui, vocês vão colocando, só que ela não entra junto com a farinha, tá? Ela só foi passada na farinha. Eu não vou deitar toda a farinha aqui dentro. É como se ela criasse uma proteção. Por isso que passando na farinha, a tendência dele não descer é maior. Ó, a farinha fica toda aqui na forma. Prontinho. O forno já tá quente, vou diminuir ainda um pouquinho mais a temperatura, porque ele tá há um tempinho ligado, então a tendência dele ficar muito alta é maior. E agora eu vou colocar nas formas. Aqui vai me dar porções individuais, não é? Ali quase não veio fruta. Depois eu dou aqui pros vizinhos. Olha aí, se vocês fossem minhas vizinhas, já iriam experimentar um bolinho. Eu ainda vou precisar de mais, achei que só 2 funcionava. Acabou que vou precisar de mais 2 orifícios aqui. Mais esmudante. Aqui. Acabou sendo, dá um bolão grande, bonito. A live vai ficar salva. Como eu falei, tem muita gente que já tinha alguns compromissos. Mas pra mim fica mais fácil também de manhã. Enquanto isso, nosso bolo tá esfriando, não é? E daqui a pouquinho eu já desenformo. E aí pode-se colocar, polvilhar açúcar ou colocar uma calda. Que o intuito é mesmo esse, né? Arrumar uma mesa bem bonita, com um bolo bonito, um bolo que dê vontade só de ver, dá vontade de comer. Tudo isso que vocês já sabem. E que às vezes para casa passa despercebido, não é? Ai, para casa tá cansada, não faz. Não, tem que fazer, a gente merece. A gente merece, os nossos merecem. Tem que fazer um bolo bonito, tem que preparar uma mesa bonita. Já até ouvi falar algumas pessoas, ai, essas formas são muito caras. Mas é uma questão de prioridade, não é? Porque elas têm uma durabilidade também muito boa e traz uma beleza para a mesa. Isso também conta. Prontinho. O meu bolo do café da tarde está
Pronto. Viram que é super fácil? Bom dia, Catita! Vou passar só um papel, porque eu gosto de tirar a forma. Gosto de tirar a forma do forno toda já. Além de ficar mais fácil. Ó. Agora, forninho. Só tirar esse daqui. Olha, aqui eu ponho nessa grade aqui. Tá bem, Kátia? Vou pôr nessa grade porque fica mais fácil pra eu colocar dentro do forno. Só vou pegar uma travessa, que eu pedi uma travessa pro meu marido, ele trouxe outra que não dá pra mim desenformar o nosso bolo. E eu já vou desenformar pra vocês verem. Só um segundo. Acho que este dá. Eu vou soltar. Vou colocar aqui, vocês não vão ver. Vou soltar aqui um pouquinho a superfície. Que ele passou um pouquinho, né? Assim, se eu quero que ele fique certinho, eu tenho que cortar esse topo aqui, tá? Mas como é aqui pra casa, eu não vou tirar, mas ele vai ficar dançando na forma. Sem o topo, ele já fica certinho. Não queria fazer outro, é muito grande, é muito bolo. Ficar só para nós dois. Acho que agora já tá, a superfície já tá solta. Tá, ó, faça esse movimento, ele já solta. Oi, Regininha! Minha ajudante linda, tá aí. Viram? Ó, perfeito. Ui, tá quente, por isso que eu não vou pegar com a mão. Ó, 10 minutinhos, tá vendo? Só com aquele desmoldante caseiro, ela desenforma todo. Ele fica perfeitinho. Fora que eu vou partir. Agora eu vou tomar meu pequeno almoço. Vem, Alex. É a pia. Ai, Deus. Eu vou cortar aqui no meio, que é pra vocês, manda esse pra mim. Pra vocês verem aqui a fruta. Olha, ele tá quente, gente. Ó. Tá vendo a fumacinha? Estão vendo?
Pega um pratinho de sobremesa aí pra mim. Vou até virar o outro lado. Ó. Quero muito. Façam essa receita. É muito simples. Vocês viram que é assim, ó. Tá, instalou de dedo, o bolo tá pronto. E sejam felizes, não é assim que as pessoas dizem? Tá quente, ele tá super quente. Eu não gosto de bolo quente, põe lá. Posso ser feliz agora? Pode ser feliz, meu amor, pode. É o meu marido, pode ser feliz agora? Pode. Mas olha que maravilha. Quero print de todo mundo que acordou cedinho aí. Vou tirar os comentários pro print lindo, que aí eu coloco já no post. Olha que lindo o bolo. Tá uma delícia. Vou dar um print aqui. Foi. Agora eu vou abrir. Bom feriado para vocês. Aproveitem esse dia lindo de sol que tá aqui. Façam esse bolinho, se não der para fazer agora, façam mais tarde. Tá divino, tá dando água na boca. Essas frutas que eu usei aqui foi as amoras, não coloquei muito. Mas se colocar mais, vocês viram, ela vai ficar toda pincelada. E vocês vão ter um bolo maravilhoso pro café da tarde de vocês, tá bom? Anotaram todas as dicas? Se não anotaram, depois volta o vídeo lá para trás. Esse vídeo vai ficar no YouTube. E é isso, pessoal, tá? Um bom feriado e muito obrigada. Um beijo para todas.